É sempre uma honra falar com vocês. Eu recebi um convite para falar sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal relativamente à reforma trabalhista. Num bate-papo rápido, 40, 45 minutos, a gente vai fazer aqui um voo de pássaro, né? Passar rapidamente por algumas decisões paradigmáticas do Supremo sobre essa matéria, e depois, se houver interesse, vontade de quem me assiste, de quem me ouve, vai ser um prazer debater com vocês todos. Ah, Meu nome é Rodrigo Dias da Fonseca, me permitam começar me apresentando. Eu sou juiz do trabalho, junto ao TRT da 18ª Região, Goiás. Ah, tive, quando se fala em reforma trabalhista, para o bem e para o mal, ah, não raras vezes, com muito prazer, aliás, eu tenho sido convidado porque talvez, né, isso decorra do fato de haver escrito, na época que saiu a Lei 13.467, muito rapidamente, logo que ela saiu, publiquei um livro a esse respeito, sobre o conteúdo daquela lei, que é bastante ampla, não é? E não sem razão de ser, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a tratar de uma série de temas relativos a essa lei. E, para ser bem franco, o Supremo tem sido o tribunal, a rigor, definidor dos rumos da lei da reforma trabalhista, mais até surpreendentemente do que o Tribunal Superior do Trabalho. Eu imagino que esteja compartilhado com vocês aí uma tela, né? Já está tudo certo aí, Renato? Decisões do STF, está compartilhado certinho? Ok, tudo certinho. Então, tá bom. Inclusive, já vou aproveitar rapidamente, professor. O pessoal que estiver ao vivo aqui com a gente, quiser abrir a sua câmera, para quem tem a câmera, quem puder abrir para participar aqui junto com a gente, fique à vontade. É. Bom, eu vou falar sobre essas decisões do Supremo Tribunal Federal e falar sobre todas elas, como eu mencionei, num tempo muito curto, não é nem viável, né? Mas eu vou tentar abordar, me perdoe, vou tentar abordar rapidamente aquelas decisões que me parecem mais relevantes do Supremo Tribunal Federal sobre a reforma trabalhista. E eu vou começar sobre o tema que eu intitulei aí no slide que está compartilhado com todos, sobre o alcance da norma coletiva, porque eu acredito que aqueles juristas, aquelas juristas que tenham participado da lei da reforma, seja como espectadores, seja diretamente influenciando de uma forma ou de outra, devem ter se apercebido que, pelo menos à época, o que se dizia era que a lei da reforma trabalhista era uma lei que privilegiava o negociado sobre o legislado. É uma lei em que se privilegia-se, predomina o negociado sobre o legislado. Isso, em alguma medida, é verdadeiro, mas não completamente, né? Afinal de contas, a lei da reforma trabalhista, contraditoriamente, a despeito de dar bastante força à norma coletiva, permitiu, por exemplo, a instituição de banco de horas com duração de no máximo 6 meses, mediante acordo individual entre empregador e empregado, o que parece conflitar com esse espírito de se conferir maior prestígio à negociação coletiva. Mas, de qualquer forma, considerando que a Constituição Federal possui, no seu artigo 7º, inciso 26, uma disposição que prestigia a negociação coletiva, reconhecimento, são direitos dos empregados e empregadores, diz a Constituição, são direitos dos empregados urbanos e rurais, diz a Constituição, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. E a própria Constituição Federal, em uma série de outros incisos do artigo 7º, também prestigia a convenção e o acordo coletivo de trabalho, na medida em que é por esses instrumentos de negociação coletiva que é possível, em tese, a flexibilização do direito à irredutibilidade salarial, a questão da compensação de jornadas, de tal sorte que, desde 1988, não há sombra de dúvida de que, em alguma medida, que esse é o ponto a se definir, que medida exata é essa, em alguma medida o legislador constituinte já fixou a regra geral de que os acordos coletivos e as convenções coletivas
devem ser prestigiados na medida do que for possível, portanto, suas normas devem ser observadas. Mas aí sempre surge a pergunta, afinal de contas, o direito do trabalho é um direito intuitivo, protetor, e de lá para cá, de vez em quando, apareciam alguns conflitos em que as disposições coletivas se contrapunham às disposições legais. A lei estabelece certo direito ao empregado e esse direito é flexibilizado em uma norma coletiva, quando então se indaga. Nesses casos, a norma coletiva vale ou, por haver uma lei que diga o oposto, e tendo em vista o princípio da proteção ao hipossuficiente, então a lei que dispusesse nesse sentido não teria validade. Afinal de contas, se argumenta como regra que sim, porque afinal de contas, negociação coletiva, eu presumo que muitos dos que me ouvem sabem. A negociação coletiva sempre envolve negociação, concessões recíprocas, né? É muitíssimo provável, ou praticamente certo, que uma norma que flexibilize um certo direito de empregado tenha sido obtida, extraída das negociações e contida no acordo ou numa convenção, mediante uma concessão qualquer, uma outra concessão do empregador ou do seu sindicato, para que, em contrapartida, o sindicato de empregados flexibilizasse aquele tal direito. De tal forma que a convenção coletiva e o acordo são a resultante de um equilíbrio daquela negociação. Equilíbrio esse que, com toda sinceridade, se você pega uma convenção ou um acordo coletivo e pinça dali uma disposição qualquer para lhe declarar a invalidade, obviamente que o equilíbrio que existia originalmente naquele instrumento deixa de ocorrer, né? Deixa de existir. De tal forma que é claro que existem exceções a isso, alguns absurdos que eventualmente vêm em alguns acordos coletivos e convenções coletivas, mas, como regra, o que se propõe, o que desde 1988, é o reconhecimento, é essa a palavra, né, na Constituição, dos acordos e convenções coletivas de trabalho, né? Evidentemente que, com isso, se prestigia o princípio da boa-fé, porque nem é razoável algumas coisas que nós temos visto com alguma frequência, de 88 para cá, principalmente, quando alguns sindicatos ajuizam ações buscando a invalidade de certas cláusulas coletivas que eles próprios negociaram e assinaram. É claro que isso é uma violação ao princípio da boa-fé, pelo menos em princípio, né? Eu vou me adiantar aqui um pouco. Uma das grandes questões a respeito dessa possibilidade de flexibilização de direitos trabalhistas mediante negociação coletiva, um caso paradigmático ocorreu antes da lei da reforma trabalhista, quando o Supremo Tribunal Federal chancelou os chamados planos de demissão voluntária ou planos de demissão individual, que conferiam quitação geral ao contrato de trabalho, mas chancelou desde que aqueles planos fossem negociados com os sindicatos, de tal forma que uma negociação coletiva, da qual resultasse um PDV, um PDI, ao qual o empregado aderisse, aquela cláusula sempre buscada pelos empregadores de quitação geral do contrato mediante o pagamento de uma certa indenização ajustada, essa cláusula que vinha sendo sempre objeto de declaração de invalidade pela Justiça do Trabalho, especialmente pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal adotou um entendimento intermediário. Qual o entendimento intermediário? Né? Olha, pessoal, negociamos coletivamente negociamos um acordo coletivo, uma convenção coletiva que dá quitação geral ao contrato de trabalho mediante adesão ao PDV? Sim, então a quitação geral está confirmada. Não, houve um PDV na empresa em que se deu quitação geral, mas não teve negociação com o sindicato para a implantação desse PDV. Neste caso, decidiu o Supremo Tribunal Federal que não, aquela cláusula de quitação geral seria inválida. Você percebe que aqui o Supremo Tribunal Federal começou a delinear o seu entendimento de que no direito coletivo do trabalho já não existe aquela discrepância de poderes entre empregado e empregador que leva justificadamente o direito individual do trabalho a proteger o trabalhador nessa relação. Mas, no campo do direito coletivo, em que os sindicatos se colocam
em posição de igualdade, essa proteção não resta, pelo menos na mesma medida necessária. Esse foi o norte para essa decisão do tema 152 da tabela de repercussão geral. Eu até coloco aí o acórdão, a ementa do acórdão nesse sentido. Depois eu até disponibilizar esse material para quem eventualmente se interessar, não é? E eu coloquei ali a conclusão: a quitação total do contrato, geralmente buscada quando se formula, quando se formular, eu escrevi errado, né? Quando se formula e se celebra um PDV, somente é alcançada se o plano, o PDV, foi aprovado em acordo coletivo de trabalho. Ou seja, a empresa negociou com o sindicato de empregados, né? O que se passava antes, pelo menos segundo o voto do ministro Gilmar Mendes à época, é que, como se vinham anulando muitos acordos coletivos que davam quitação geral na justiça, né, especialmente na Justiça do Trabalho, isso vinha tendo uma consequência muito danosa, que era o fato de que o sindicato de empregador, perdão, os empregadores não tinham mais interesse, estavam perdendo interesse nessa negociação coletiva e na própria implantação de planos de demissão voluntária, uma vez que a cláusula buscada por eles de quitação geral não era chancelada pelo Poder Judiciário Trabalhista. Bom, essa foi uma decisão muito importante, né, historicamente falando, mas depois da Lei da Reforma Trabalhista, uma outra ação mais genérica, em que se discutiu se era ou não possível flexibilizar direitos trabalhistas mediante negociação coletiva, flexibilizar direitos trabalhistas previstos na lei mediante negociação coletiva, o tema 1046 da tabela de repercussão do geral do STF. Meus amigos, esse julgamento, sim, mudou muito os rumos da aplicação, da interpretação do direito do trabalho no Brasil. Não é nenhum exagero dizer isso. Parece que a minha câmera não está 100%, está meio sem foco. Vamos ver se eu consigo melhorar isso. Tenho certeza se vai dar certo, não, mas enfim. Então, eu tenho aí a tese extraída daquele julgamento do Tribunal Superior do Trabalho, resume bem a questão. Eu falei Tribunal Superior do Trabalho, é o Supremo Tribunal Federal, né? A tese extraída do julgamento resume bem a questão. Notem lá: são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, que é o princípio assim designado por, dentre outros, Maurício Godinho Delgado, ministro do TST e doutrinador de renome no direito do trabalho, esse princípio da adequação setorial negociada é aquele que debate até que ponto se admite válida, se tem por válida a negociação coletiva. Então, são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao se considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente disponíveis. Então, vamos lá. Empregador pode negociar com o sindicato flexibilização de direitos trabalhistas? Segundo o Supremo Tribunal Federal, a resposta é positiva, dentro de alguns limites. Qual é o limite básico? O respeito o reconhecimento dos chamados direitos absolutamente indisponíveis, aqueles previstos no artigo 7º da Constituição Federal, os direitos relativos à saúde, segurança e higiene do trabalhador, dentre outros, né? De tal sorte que, respeitados esses direitos, é possível negociar coletivamente, segundo o Supremo, a flexibilização ou até a limitação, o afastamento de direito trabalhista previsto em lei. Anteriormente a esse julgado, e aliás foi esse o processo que foi ao Supremo para que chegássemos a essa tese, a essa decisão, o processo era aqui do meu estado, do estado de Goiás, em que discutiu se a supressão do chamado direito às horas in itinere, supressão esta prevista em um acordo ou convenção coletiva de trabalho, não me recordo, se essa supressão seria ou não legal. Note, o artigo, salvo engano da minha parte, 59, parágrafo 2º da CLT, estabelecia, porque isso também foi alterado pela Lei da Reforma, mas estabelecia o direito às horas in itinere. Só que foi negociado coletivamente
negociação essa, portanto, envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a supressão desse direito mediante alguma concessão. E assim se negociou, só que mais para frente alguns reclamantes e o próprio sindicato, que é, na minha visão, ao menos nesse aspecto, lamentável, né? O sindicato negociar uma condição e depois ele próprio buscar em juízo que aquela condição seja reputada inválida. Mas, de toda sorte, alguns empregados entraram em juízo, buscando a desconsideração daquela disposição convencional. O processo acabou chegando ao Supremo Tribunal Federal e a decisão foi essa, prestigiando o acordo e a convenção coletiva de trabalho. Tem mais um aspecto a ser pontuado aí, que qualquer um pode, ao ler a tese, perceber, de que não é necessária a explicitação específica de vantagens compensatórias. Como assim? O Tribunal Superior do Trabalho, em certo momento, entendeu que, olha, a convenção coletiva até pode afastar um direito trabalhista previsto em lei, desde que nessa convenção se indique o que se está dando em troca, qual é o benefício que se concede em troca da limitação daquele direito previsto em lei. Mas, segundo o Supremo, ao menos, a negociação coletiva já faz presumir que existam essas concessões, de tal sorte que não é necessário, segundo o Supremo, que fique explicitado na norma coletiva quais são as concessões, o que é que se concede em troca da supressão ou limitação de um certo direito trabalhista. O grande problema, no entanto, aí, meus amigos, é saber o que é, e eu pergunto a quem me ouve, né? O que são exatamente, eu já tentei aqui dimensionar isso, mas o que é exatamente, o que significa exatamente a expressão direitos absolutamente indisponíveis? Porque esses não podem ser afetados, afastados, limitados por norma coletiva. Que direitos são esses absolutamente indisponíveis? Muito bem. A lei da reforma trabalhista os elencou, aqueles que não podem ser objeto de negociação, no artigo 611b. Está aí na sua tela. Ele praticamente reproduz o artigo 7º da Constituição Federal e acresce alguns outros direitos que parecem, de fato, absolutamente indisponíveis, né? O próprio registro na carteira de trabalho, normas relativas à saúde do trabalhador, à segurança do trabalhador, parece que é muito evidente. Mas o problema é que aquele julgado do STF deixou aberta a interpretação dessa expressão, direitos absolutamente indisponíveis, causando certa insegurança jurídica, né? Na prática, nós não sabemos exatamente, e em alguns casos limítrofes ficaremos em dúvida, o que é ou não é possível negociar. Talvez fosse interessante, sinceramente, prestigiar o que decidiu o legislador aqui no 611b, porque é uma relação bastante extensa que me parece que bastaria para a definição do que sejam os direitos absolutamente indisponíveis. De toda sorte, vai ser necessário que a jurisprudência caminhe até que tenhamos um mínimo de segurança jurídica aí na definição dessa expressão, não é? Considerada, então, a possibilidade de a negociação coletiva afastar ou limitar direitos trabalhistas previstos em lei, ressalvados aqueles de indisponibilidade absoluta, é evidente que cresce muito a responsabilidade do sindicato, né? A negociação do sindicato ganhou uma importância extraordinária a partir da lei da reforma trabalhista. Um problema que, portanto, precisa ser resolvido, essa é a última coisa que eu vou tratar hoje, e bem rapidamente, é a questão, portanto, do financiamento do sindicato, né? Do custeio do sindicato, que também tem sido um problema, não diria eu, criado pela lei da reforma trabalhista, mas que, a partir da lei da reforma trabalhista, esse problema se aprofundou, não há dúvida nenhuma, né? Há os aspectos positivos e há os aspectos negativos dessa dificuldade maior de custeio, né? E eu vou deixar para cuidar disso daqui a pouquinho, né? A questão do financiamento sindical. Bem, o Supremo Tribunal Federal também não é exatamente da lei, uma disposição relativa à lei da reforma, mas tem uma importância tamanha, hoje em dia, que eu
resolvi tratar também desse tema aqui com vocês, e eu me refiro à decisão do Supremo Tribunal Federal relativamente à possibilidade, atenção, de terceirização ampla de serviços, inclusive terceirização da atividade fim do tomador de serviços, algo que, por anos a fio, foi rejeitado pelo Tribunal Superior do Trabalho, inclusive mediante a edição da súmula 331, que dizia exatamente o oposto do que veio a decidir o Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema, não é? O Tribunal Superior do Trabalho tinha essa súmula, eu estou falando no passado porque essa súmula somente não foi cancelada pelo TST, dadas as dificuldades impostas pela própria lei da reforma trabalhista para a modificação e cancelamento de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, na prática, essa súmula nós sabemos que a essa altura não tem aplicação, dada a decisão do Supremo. Mas, de todo modo, está aí a norma na sua tela, a súmula do TST, que estabelecia apenas a possibilidade de terceirização na atividade meio do empregador. Meus amigos, eu vou fazer uma crítica, embora juiz do trabalho, uma crítica aqui à súmula 331, que trazia alguns conceitos que eu, sinceramente, nunca tive absoluta certeza quanto à sua definição. O que é atividade meio? O que é atividade fim de um tomador de serviço? Eu tenho filhos pequenos que estudam em escola, numa certa escola, em que eu e minha esposa, a mãe deles, tratamos de praticamente tudo o que é necessário com uma secretária que nos atende e aos demais pais lá na escola. Ela é a secretária da escola. E eu te pergunto, numa escola como essa secretária, ela faz parte da atividade meio ou da atividade fim do empregador? Outro exemplo. No Brasil, as fábricas de automóveis têm um apelido muito ilustrativo. Qual é o apelido? Como é que nós chamamos as fábricas de automóveis no Brasil? Montadoras. Ou não é verdade? Por que as fábricas de automóveis têm esse apelido, entre aspas? Porque, na verdade, elas terceirizam todos os seus serviços. A montagem de um carro se faz a partir da terceirização de tudo que é possível. Qualquer dessas montadoras, GM, Fiat, Volkswagen, etc., terceirizam o pneu para uma empresa, terceirizam a lataria para outra, os vidros do automóvel para outra, os tapetes para outra, e essas empresas fornecem os produtos todos que são montados pelas fábricas, né? Isso significa o quê? Que foi terceirizada, sem sombra de dúvida nesse caso, a atividade fim da empresa. E olha, meus amigos, vamos ser bem francos agora. Em primeiro lugar, eu, pessoalmente, não tenho a impressão de que os empregados dessas empresas que prestam serviços às montadoras estejam desejosos de manter um vínculo direto com essa tomadora. Não me parece que seja sequer vantajoso na maior parte dos casos. É terceirizado, para falar de nomes conhecidos, quando a Fiat, por exemplo, terceiriza os pneus do veículo, terceiriza para a Pirelli. Eu não imagino que os empregados da Pirelli desejariam que tivessem seus vínculos de emprego reconhecidos diretamente com a Fiat, porque, afinal de contas, a Fiat estaria terceirizando a sua atividade fim. Mas, de qualquer forma, existia e existe até hoje muito abuso na terceirização de serviço. Isso não tem a menor sombra de dúvida, né? Então, é preciso que se encontre um meio termo para que os empregados não sejam prejudicados pelas terceirizações ilícitas e abusivas, mas, ao mesmo tempo, que a atividade econômica não seja prejudicada, porque, afinal de contas, o mundo que nós vivemos hoje em dia, a terceirização faz parte desse processo produtivo. E não raro, como ocorre no caso das fábricas de automóveis no Brasil, e não raro quando a terceirização se demonstra na sua vertente positiva, pode servir para maior produtividade. Os veículos brasileiros, se a Fiat, como eu já usei como exemplo, fosse obrigada a ela própria produzir
todo aquele material que é utilizado para todos aqueles equipamentos utilizados para montar o automóvel, certamente os veículos custariam muito mais caros, porque as empresas que se dedicam à fabricação dos bancos, dos pneus, dos tapetes, dos vidros, da lataria, têm uma expertise nesse serviço e são capazes, então, por uma questão de produtividade maior, de ofertar serviços, essa produção a preço mais baixo. E nós todos, como consumidores, nos beneficiamos disso. Ao fim e ao cabo, todavia, deixando de lado qualquer insegurança anterior, o Supremo Tribunal Federal decidiu que que a terceirização, me perdoem, pode abranger atividade meio ou atividade fim, indiferentemente. Como o Supremo Tribunal Federal também, evidentemente, dá a palavra final sobre essas questões, esse é o ponto em que nós nos encontramos nesse momento. Em alguns casos, dando algum problema, evidentemente, mas, como regra, o prestígio à terceirização tem feito com que, em muitos casos, ao menos, se o tomador de serviços não seja responsabilizado, desde que lista a terceirização, não seja responsabilizado por quaisquer débitos trabalhistas, tendo em vista o reconhecimento da licitude da licitação pelo Supremo Tribunal Federal, né? Está aqui o resumo, eu vou ler só a tese, né, é o resumo do que o Supremo decidiu. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Notem um aspecto aqui. A lei, eu não coloquei o número da lei, oh meu Deus, que pena, mas há uma lei de pouco tempo antes da lei da reforma trabalhista que já trazia em seu bojo exatamente o que veio a decidir o Supremo. Para aqueles que eventualmente, e agora faço até uma pequena retificação a algo que eu disse há minutos atrás, para aqueles que, como eu, inclusive, em muitos casos, desconfiamos da licitude de alguns processos de terceirização, é bom lembrar que, ainda que tenha admitido a terceirização da atividade fim, e eu, sinceramente, tendo em vista a amplitude dessa expressão e uma questão de segurança jurídica, tendo a concordar com o Supremo nesse particular, mas, de toda sorte, é reconhecida a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, de tal sorte que não me parece aí que o empregado tenha ficado desprotegido por essa decisão do Supremo, a despeito de muitas críticas que nós ouvimos a miúde sobre esse tema. Eu vou caminhar aqui para o fim e para poder ter um tempinho para conversar com vocês, mas eu não posso deixar de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre 2 ou 3 temas. O primeiro deles, vou falar bem rápido sobre eles. Gratuidade da justiça. Eu tenho certeza absoluta, 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 que muita gente aqui vai discordar, divergir do que eu falarei. E isso não é um problema, ou pelo menos não deveria ser um problema, né? A divergência de opiniões. O problema, a grande questão é que o Brasil atualmente, não é de hoje, não é? A discórdia, a divergência tem sido quase que criminalizada, nem em alguns casos tem sido criminalizada, quando, pelo menos do ponto de vista jurídico, o debate deveria ser básico para a construção de teses, né, para que nós alcançássemos sempre melhores resultados. Mas, feita a ressalva, eu quero lhes dizer que eu tenho lido, e talvez até seja majoritário o entendimento, que a reforma trabalhista teria andado muito mal ao regular o Instituto da Gratuidade da Justiça. Pois bem, eu compreendo os argumentos, mas como juiz do trabalho há 23 anos, embora eu perceba o problema que foi causado, e eu vou falar dele, como uma regra geral, eu acho que o legislador reformista tinha razão. O problema anterior, e que acabou voltando por uma decisão do Supremo, era pior. O que a lei da reforma trabalhista fez ao exigir que aquele que demanda em juízo trabalhista, ao perder uma ação, tenha que pagar honorários à parte contrária, a mim parece muito justo por vários aspectos.
Em primeiro lugar, o advogado é um trabalhador, tal qual aquele que entrou com a reclamação trabalhista, e deve ser remunerado por isso. Me refiro ao advogado do reclamado, obviamente, aqui. Porque o advogado do reclamante não tem problema nenhum a partir da reforma, porque, afinal de contas, ele recebe os honorários sucumbenciais. Agora, o efeito que aquela norma da reforma trouxe para nós, na Justiça do Trabalho, na minha visão, houve um probleminha? Houve, eu vou falar dele por último. Mas foi uma norma que trouxe uma moralização enorme à Justiça do Trabalho. É flagrante no meu cotidiano, foi flagrante no meu cotidiano, não só a redução das demandas trabalhistas, mas, muito mais importante do que isso, as petições se tornaram mais enxutas, pedidos absurdos deixaram de ser deduzidos, justamente porque se passou a exigir maior responsabilidade no ajuizamento e no peticionamento trabalhista. Com todo respeito a quem diverge, se nós estivéssemos, todos nós aqui numa sala presencial e não numa sala remota como essa, e entrasse uma pessoa vendendo os bilhetes da loteria, da Mega Sena que vai correr no fim de semana, e se nós formos nas casas lotéricas, tem uma fila enorme para comprar aqueles bilhetes, e alguém está aqui vendendo para nós, entregando o bilhete na nossa mão, pelo mesmo preço. Mesmo assim, muitos de vocês que não ligam muito para isso, na maioria, não compraria, pelo mesmo preço que vende lá na casa lotérica. Mas, sejamos bem francos, não é? Se uma pessoa entrasse na nossa sala e desse de graça, toma aqui para você o bilhete da cena que vai acumulada que vai correr no domingo, eu pegaria e eu acho que todos vocês pegariam, por que não? A chance de, como diz o carioca, a chance de dar ruim, a chance disso ser um problema é zero, né? Na pior das hipóteses, ou na melhor delas, a gente fica milionário no domingo. É claro que essa é uma analogia muito forte, grosseira, mas serve para o que muitas vezes estava se passando na Justiça do Trabalho, em que se ajuizavam ações sem a menor responsabilidade, porque, afinal de contas, se não fosse bem sucedido, se o reclamante não fosse bem sucedido, não haveria problema nenhum. Não ganharia, mas não se perderia nada. O fato é que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa norma da reforma trabalhista é inconstitucional e nós vamos caminhando para voltar àquela situação anterior, o que me parece sinceramente lamentável. E, na verdade, não precisava de nada disso. Olha, eu diria que de 100 sentenças que eu profiro, 95, no mínimo, são propostas, as ações são propostas por trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos e, por isso, são destinatários da gratuidade judiciária ampla e restrita. São, como regra, e essa é a regra mesmo na Justiça do Trabalho, trabalhadores desempregados a essa altura, quando ajuizaram a ação, de tal modo que eles costumam ser beneficiários de qualquer sorte da justiça gratuita. No entanto, isso, na minha visão, não deveria ser justificativa para que lastreados, baseados nessa premissa da gratuidade judiciária, pudessem demandar até com malícia e má-fé, postulando direitos que sequer sabem se é devido, e de vez em quando até aqueles que sabem que não é devido. Porque, protegidos por uma interpretação muito elástica quanto às consequências da gratuidade, não correm absolutamente nenhum risco. De toda forma, a ação direta de inconstitucionalidade 5766, cujo teor está resumido aí na sua ementa, não é? Declarou inválida aquela disposição da lei da reforma, de tal modo que essa possibilidade do desconto de valores recebidos para pagar o advogado da parte contrária deixou de vigorar entre nós. Aqui ainda falo da gratuidade, mas não vou andar tanto. E por último, porque eu preciso encerrar esse nosso debate falando sobre esse tema, porque está na ordem do dia, justamente por causa do Supremo Tribunal Federal, a questão da contribuição
assistencial ou contribuição confederativa, aquela contribuição que o sindicato faz colocar numa convenção coletiva ou num acordo coletivo de trabalho a ser cobrada, a ser paga por todos os integrantes da categoria, por ele representados, a todos os integrantes da categoria representada por esse sindicato. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal julgou que o artigo 579 da CLT, com a redação dada pela Lei da Reforma Trabalhista, que é esse que está aí no alto da tela, seria constitucional. E, a partir disso, apenas a contribuição voluntária, expressamente autorizada pelo empregado, é que poderia ser feita ao seu sindicato. Essa interpretação teve por efeito, a descapitalização quase completa da grande maioria dos sindicatos brasileiros, de empregadores também, diga-se de passagem, de empregados e de empregadores. O Supremo assim decidiu, existiam alguns motivos para isso, né? Eu tenho feito essa pesquisa muito em vários sindicatos, e a larga maioria dos trabalhadores brasileiros não se sente representado por seu sindicato, o que é um problema que precisa ser resolvido de alguma forma. Tal como é preciso resolver-se de alguma forma a questão do custeio da atividade sindical. Porque, afinal de contas, à medida em que se conferiu tamanha força à negociação coletiva, é preciso, então, que os sindicatos tenham um mínimo respiro financeiro, porque, como todo mundo sabe, quem adentra uma negociação, e a negociação coletiva não é uma negociação, claro, quem adentra uma negociação muito enfraquecido costuma negociar muito mal. Então, é de interesse de todos, creio, o fortalecimento dos sindicatos. Como isso deve ser feito? No mundo ideal, mediante a contribuição realmente voluntária de todos os empregados. Mas isso caiu com a lei da reforma e o Supremo Tribunal Federal assim confirmou. Aquela história do imposto sindical, que todo empregado vai pagar ao seu sindicato, todo empregado não, todo integrante de qualquer categoria, empregado, mas não precisava, não necessariamente filiado, precisava pagar um dia anual de seu salário ao seu sindicato. Isso caiu de uma vez por todas. Só que não apenas isso, o Supremo, repito, decidiu que qualquer contribuição, inclusive aquelas negociadas e objeto de inserção como cláusula coletiva em acordos e convenções, o Supremo Tribunal decidiu que essas cláusulas são inválidas. Inválidas. Eu sei muito bem, porque julgo isso muito, que vários sindicatos fizeram inserir cláusulas dessa natureza em acordos coletivos, em convenções coletivas, e pressionaram uma série de empresas e de empregados para que fizessem as contribuições, repassassem essas contribuições na forma prevista nesses instrumentos coletivos. Mas eu ressalto outra vez, esse repasse é ilegal, segundo o Supremo Tribunal Federal. Só que de, sei lá, um mês para cá, começaram a pipocar aí na mídia notícias de que o Supremo Tribunal Federal começava a ensaiar uma mudança de entendimento. Não para restabelecer o imposto sindical, aquela cobrança compulsória de um dia de salário anual ao sindicato, mas sim, o Supremo Tribunal tendia a voltar atrás, retroagir naquele entendimento inicial para compreender que é devida à contribuição sindical confederativa ou associativa, prevista em norma coletiva, desde que assegurado ao empregado o direito de oposição. Pois, meus amigos, na semana passada, o Supremo, alguns ministros adiantaram seus votos e tal, alcançou maioria de votos, 6-0 a rigor, para restabelecer a validade da contribuição sindical, da contribuição confederativa, da contribuição associativa. O que é isso? Pela terceira ou quarta vez, né? Ela é decorrente de uma negociação coletiva e se insere na convenção coletiva de trabalho ou no acordo coletivo de trabalho uma norma estabelecendo o pagamento dessa contribuição. Agora, vocês imaginem uma convenção coletiva de trabalho, que é um ajuste intersindical, né? Entre sindicato de empregados e sindicato de empregadores. Como regra, dois sindicatos com a corda no pescoço, precisando de recursos de qualquer jeito,
alguma chance de eles não colocarem uma cláusula nessa convenção coletiva estabelecendo a contribuição associativa, a contribuição confederativa? Evidentemente que não. E como o Supremo Tribunal Federal está agora retroagindo e vai ter que cancelar a sua súmula vinculante número 40 ou 41, agora me foge exatamente qual dos dois números, que estabelecia que só os trabalhadores filiados é que precisavam fazer essa contribuição. De roldão, vai-se cancelar o precedente normativo 119 do Tribunal Superior do Trabalho e uma orientação jurisprudencial, cujo número me foge nesse momento também. O fato é que nós certamente caminhamos, nós certamente caminhamos muito celeremente, mas que coisa, muito celeremente para restabelecimento da contribuição assistencial e confederativa. A grande dúvida se faz com relação a como é que será admitido o tal direito de oposição, porque eu repito, o Supremo decidiu, acho que semana passada, que é válida. A contribuição é lícita, é constitucional, a contribuição assistencial, a contribuição confederativa, mas é assegurado ao empregado o direito de oposição, de dizer, olha, tudo bem, é válido, mas eu não quero recolher essa contribuição, então o empregado se manifesta contrariamente àquela contribuição e não precisa, então, fazer essa contribuição. Qual é o meu problema? Qual é o problema e meu temor particular? Que sindicatos estabeleçam condições tão árduas, mas tão difíceis para o empregado validamente externar o seu inconformismo, a sua oposição àquela contribuição assistencial ou confederativa, que o empregado até desiste disso. Eu vou até exagerar um pouco, mas eu não duvido que, no limite, isso ocorra. Algum sindicato diga que, para o empregado manifestar sua discordância quanto a essa cobrança, ele tem que se dirigir ao próprio sindicato, cujo atendimento para esse fim ocorrerá somente na sexta-feira, do 12h30 até a 1h da tarde, e tem uma pessoa lá no sindicato para cuidar disso, e quando o empregado vai lá, tem uma fila enorme, e essa pessoa que atende, para cada pessoa que manifeste sua intenção de não contribuir, gaste lá meia hora para tentar demovê-lo dessa posição. Ou seja, com o passar do tempo, a pessoa vai cansando daquelas condições tão difíceis para manifestar sua oposição e deixa de lado, né? É claro que isso não é o ideal e eu espero que não ocorra, de forma que aqueles que eventualmente queiram externar sua oposição possam fazê-lo livremente mediante uma mera declaração nesse sentido dirigida ao empregador, para que não faça, então, esse repasse em seu nome e o desconto do seu salário ao tal sindicato. Mas, a despeito disso tudo, quero lembrar que é de interesse, como regra desses empregados, o fortalecimento do sindicato que os representa. E deixar o sindicato que os representa à míngua financeira é um risco enorme, porque é esse sindicato que, nas negociações coletivas, define muitos dos direitos desses empregados, inclusive, como nós já vimos hoje, afastando, eventualmente, previsões legais, né, direitos previstos em lei. De tal sorte que, no mundo ideal, que eu sei que demora muito tempo para a gente chegar lá, é uma longa caminhada, empregados e empregadores precisariam ser mais participativos juntos aos seus sindicatos. Toda vez que eu conversei nas minhas pesquisas com empregados que manifestavam insatisfação com seus sindicatos, não se sentiam representados e não queriam fazer a contribuição, qualquer tipo de contribuição ao sindicato, eu os perguntava, mas você participa das assembleias do seu sindicato? Não, nunca fui. Nunca foi, nunca liga para o sindicato, não está nem aí, mas acha que o sindicato não o representa. Dificilmente representa mesmo, né? Porque não tem atividade, o trabalhador não tem atividade sindical nenhuma, e isso é algo que, no mundo ideal, deveria mudar, não é? Mas não vivemos no mundo ideal, então teremos de volta aí, nesses termos, a contribuição assistencial, e isso não é para daqui a 1 ano, 6 meses, não. Isso está estourando aí. Novas assembleias, certamente, em vários sindicatos, serão formalizadas para a cobrança de contribuições sindicais a partir dessa decisão recentíssima, então, do Supremo Tribunal Federal, que não terminou ainda o julgamento, mas desse caso, né? Mas cujo resultado nós já conhecemos, porque a maioria já está formada. Bom, pessoal, você perceba, então, que o Supremo Tribunal mudou o entendimento
com relação à contribuição assistencial e confederativa, surpreendeu a maior parte dos juristas com relação à questão da justiça gratuita. Nós estamos vivendo um tempo em que o conceito dessa palavra alemã, eu não falo alemão, então posso falar mal falado agora, né? A expressão equivocada, mas acho que é Zeitgeist, não tenho certeza, que se refere a um certo clima social, cultural, que nos rodeia e que, evidentemente, rodeia os ministros do Supremo Tribunal Federal e que conduz a certas decisões, algumas vezes inesperadas, outras nem tanto, mas nós estamos vivendo um momento em que, aparentemente, o Supremo Tribunal Federal começa a refluir de algumas decisões anteriores que confirmavam disposições da reforma trabalhista. Não sei se isso terá seguimento depois dessa última, né, de agora, da contribuição confederativa, mas aparentemente há um clima nesse sentido, junto ao Supremo Tribunal Federal, certamente por força do resultado das últimas eleições, em que um partido mais ligado ao movimento sindical se saiu vencedor. Se isso será bom ou ruim, nós vamos só descobrir ao longo do tempo, né? Mas não há nenhuma sombra de dúvida de que é esse, aparentemente, o clima momentâneo, pelo menos junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior do Trabalho. Bom, isso aqui, em largo resumo, é o que eu gostaria de lhes falar. Eu, como o Renato, no início dessa apresentação, mencionou, olha, eu corri um bocado, mas acho que consegui falar nos 45 minutos que ele me pediu. Exatamente nesses 45 minutos. E fico à disposição daqueles que me ouviram, e eu agradeço pela paciência, tolerância de todos vocês que me ouviram até esse ponto. Fico à sua disposição se eu puder ajudar em alguma coisa, debater alguma coisa, quem sabe até responder alguma coisa. Muito obrigado a todos.